Amém. Queridos irmãos, pela graça de Deus, nós como igreja temos mais uma vez a oportunidade de experimentarmos a ação de Deus nas nossas vidas, participando de mais uma semana de restauração pela família. E essa palavra restauração, ela é tão importante para nós. Quando nós pensamos em restauração, nós não pensamos em abandonar aquilo que é antigo, aquilo que nós temos, para viver algo novo, algo completamente diferente. Muitas vezes nós olhamos para as nossas coisas tão velhas e nós descartamos, comprando coisas novas. Mas com a nossa família, com esse bem tão precioso que Deus nos deu, nós não podemos fazer dessa forma. E muitas vezes, quando nós pensamos em restauração, nós pensamos como os homens fazem a restauração das suas coisas. Nós pensamos, por exemplo, na restauração de obras de arte. Uma arte tão bonita, um quadro, uma escultura, que foi feito por um grande gênio na humanidade, mas depois de muitos anos, com o passar do tempo, com as intempéries da natureza, com a ação humana, aquela escultura, aquela pintura, ela pode se descaracterizar. E como seu autor, muitas vezes já falecido, muitas vezes nós pensamos, eu posso até restaurar um pouco, mas nunca fica da mesma forma como foi originalmente. E às vezes nós pensamos que Deus age nas nossas vidas, restaurando as nossas vidas, restaurando as nossas famílias, como se fosse um mero homem lidando com a criação. O Deus que restaura é o mesmo Deus que cria. O Deus que restaura é o mesmo Deus que trouxe a existência. E o Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso, que Ele é capaz, inclusive, de fazer com que onde abundou o pecado, venha superabundar a sua graça. E aquilo que um dia fora bom, mas que foi destruído por causa do nosso pecado, se houver a ação de Deus, como restaurador de sua obra-prima, de sua obra de arte, nós podemos experimentar coisas muito maiores, muito mais belas, muito mais significativas na presença de Deus, inclusive nas nossas famílias. É por isso que nós estamos aqui como igreja. É por isso que o Ministério de Família dá início nesse domingo a essa semana de restauração pela família. Porque nós cremos que o Deus que instituiu as nossas famílias é o Deus que supre as necessidades das nossas famílias. E por mais terrível que tenha sido a destruição nas nossas famílias até o presente momento, nós servimos ao Deus que não é apenas um mero restaurador, mas é o Criador de todas as coisas, o Criador de nossa família. E Ele tem poder mais do que suficiente para operar o impossível no seio da nossa casa, para que a nossa família viva como uma família bendita do Senhor. E nessa noite, eu quero começar com justamente a história de Esaú e de Jacó. Se nós observarmos o nosso cronograma, estabelecido pelo Ministério de Família, nós vamos perceber que o Ministério de Família entende a aliança de Deus com o seu povo a partir de Abraão. E o que eu gostaria de fazer nessa noite é que nós pensássemos como alguns diretores de cinema fazem. Não contar a história a partir do início, mas ir um pouquinho para algumas cenas posteriores, para nós observarmos as verdades de Deus. E durante essa semana, quando nós formos lendo novamente o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, que nós possamos perceber que as verdades prometidas a Abraão, quando diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, a bênção de Deus é para a nossa casa, é para a nossa família e para a nossa descendência. Se a nossa descendência persevera na presença de Deus, se ela preserva o direito de primogenitura. O texto que nós temos diante de nós, ele tem um pano de fundo, ele tem um cenário muito importante. Antes da queda, em Gênesis no capítulo 1 e em Gênesis no capítulo 2, o Senhor nosso Deus estabelece a maneira como o homem se relacionaria com Ele, como o homem se relacionaria com o seu próximo e como o homem se relacionaria com toda a estrutura criada. O que nós chamamos de mandado espiritual, onde o homem se relaciona com Deus, e nós temos o dia do Senhor como símbolo desse relacionamento. E por isso nós continuamos a guardar o quarto mandamento, separar o dia do Senhor, porque nós aprendemos que isso começa antes da queda do homem. A partir do relacionamento com Deus, Deus estipula o relacionamento em família. Nós observamos, por exemplo, muitas das ciências sociais dizendo que a família é a célula-mãe da sociedade. Só que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 já dizem isso há muito mais tempo. Porque é a partir da família que a sociedade é constituída.
E nós vamos observar neste texto que quando a família vai bem, a sociedade caminha muito bem, porque a sociedade é um reflexo das famílias. Mas quando a sociedade vai mal, nós podemos ter certeza, porque assim nos ensina a palavra de Deus, nós vamos perceber que a casa com certeza está com problema, andando distante do Senhor. E nós sabemos que o relacionamento do homem com o seu próximo começa a partir da família. E Deus estabelece como o símbolo desse mandado social, o casamento, a família, essa instituição que muito antes de ser humana é uma instituição divina, pertence ao Senhor, é criada por Deus e por isso deve andar conforme os padrões de Deus e não conforme os padrões enganosos dos nossos dias. E por fim, nós vamos perceber que Deus estabelece a maneira como o homem se relacionaria com a criação. E Deus vai dizer que o trabalho é o símbolo dessa relação. Relacionamento com Deus, a partir desse relacionamento, nosso relacionamento com o próximo, com nossa família e com todas as coisas criadas. Um está profundamente ligado ao outro. Não há como ter um relacionamento frutífero em família se eu não tenho um relacionamento com Deus. Se eu desprezo a maneira como eu lido com o meu trabalho, não adianta achar que a minha vida vai ser uma dualidade. No meu trabalho eu vivo segundo os meus padrões, mas na minha casa e na igreja eu vivo os padrões de Deus. Nós somos um ser integral na presença de Deus. Ou servimos ao Senhor em todas as esferas da nossa vida, ou o culto na nossa vida é integral, ou ainda nós não compreendemos de maneira correta o que o Evangelho nos ensina. E quando nós voltamos para esse texto, nós vamos perceber justamente que a palavra nos diz: obediência a Deus gera a bênção de Deus, gera a vida do Senhor. Em contrapartida, desobediência a Deus gera maldição, gera morte para as nossas vidas. O que nós observamos nesse texto são dois comportamentos, e particularmente um comportamento de desobediência na vida de Esaú, que consequentemente quebra o seu relacionamento com Deus. E isso vai afetar a sua família e vai afetar a sociedade que será produzida a partir deles. É isso que está no texto. E isso que nós precisamos de entender. Mas para que possamos compreender isso, nós precisamos perceber o que significa essa expressão interessante que aparece no texto. A expressão direito de primogenitura. Ou, como se encontra em algumas traduções, o direito de filho mais velho. Hoje nós percebemos que as coisas não caminham assim. No Estado brasileiro, por exemplo, os filhos têm igualdade de direitos e de deveres nos direitos de sucessão, por exemplo. Quando um pai e uma mãe falecem, os filhos, eles herdam igualmente as posses, os bens conquistados por seus pais. Mas nessa época, a coisa caminhava um pouquinho diferente. Na verdade, o direito de primogenitura, ou o direito de filho mais velho, ele guardava duas ideias importantíssimas que mostravam a relação de Deus com essa determinada pessoa que desfrutava desse direito. A primeira ideia presente no direito de primogenitura significa ter parte numa herança especial. A ideia ou a expressão que muitas vezes aparece na Bíblia como porção dobrada, diz justamente desse direito de primogenitura. O que acontecia? Quando os pais faleciam, se uma família, por exemplo, tivesse 10 filhos, o filho mais velho, aquele que abria a madre de sua mãe, como está na expressão de Êxodo capítulo 13, esse filho mais velho, ele tinha direito a uma herança especial, a uma porção dobrada. Então, aquela herança não seria dividida por 10 partes, mas seria dividida por 10 partes, e o primeiro filho herdaria 2 dessas partes. Os outros filhos, os 9 filhos restantes, eles herdariam não 9 partes iguais, mas eles dividiriam 8 partes entre si, porque o filho mais velho sempre teria que receber porção dobrada. Só que nesse caso de Esaú e de Jacó, a coisa fica ainda mais complexa. O negócio ainda fica pior para Jacó, porque se a herança dada ao filho mais velho era uma porção dobrada, no caso de 2 filhos, a herança se dividiria por 2, e o filho mais velho tinha direito à porção dobrada. Logo, Esaú herdaria todos os bens conquistados por seus pais, e Jacó não teria nada
de material, de herança material deixada para os seus pais. Isso é uma demonstração de que Deus provia abundantemente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, as necessidades naturais do filho mais velho. Era como se Deus dissesse: sobre o filho mais velho existe a minha bênção, e todas as necessidades físicas, naturais que ele tiver, todas elas serão supridas. E eu faço isso como? Através do direito de primogenitura. Mas não só isso. O direito de filho mais velho também dizia que o homem mais velho na família, ele era o representante da família no templo. Ele era consagrado ao Senhor. Ele era a propriedade de Deus. Ele representava a família no relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento especial com Deus. Se nós abríssemos alguns textos, como Êxodo 13, como Êxodo 29, como Êxodo 34, nós vamos ver repetidamente essa expressão: vocês me consagrarão o primogênito dos homens, do rebanho, de tudo que for produzido, porque todo primogênito pertence a mim. A ideia é a ideia de primícia. Se a primeira parte é consagrada a Deus, todo o restante da família desfruta desta santificação, dessa consagração. É isso que o texto nos diz. Por isso o Senhor Jesus, em Lucas no capítulo 2, ele vai ser apresentado depois de ser circuncidado. Muitos anos depois, ele vai ser apresentado no templo como primogênito. Por quê? Porque ele seria o representante de sua família no culto a Deus, no relacionamento com o Senhor. Assim estabelecia a lei. E assim nós aprendemos que o direito de primogenitura nos mostra que essa porção dobrada era uma evidência de que Deus supriria abundantemente as necessidades naturais do filho mais velho. Mas não apenas isso, que o filho mais velho teria um relacionamento de amor, um relacionamento especial com Deus. E a partir de sua vida, as bênçãos de Deus fluiriam de sua vida para toda a sua família. Entendendo essa realidade, nós vamos perceber o grande dilema pelo qual passou Esaú. Mas não apenas Esaú, porque eu e você, no nosso dia a dia, constantemente nós passamos pelas mesmas situações. Esaú estava diante de um quadro: a satisfação momentânea de uma grande necessidade, mas para que ele satisfizesse momentaneamente um desejo carnal, físico, ele abriria mão de algo muito precioso, que era o direito de primogenitura. Ou Esaú poderia renunciar àquela proposta, no mínimo suspeita, feita por seu irmão, por valorizar o que era o direito de primogenitura em sua vida. E muitas vezes assim acontece conosco. Quantos dos alunos já não passaram por essa dificuldade, por exemplo, nas escolas? Eu estudo, me dedico, me esforço, ou eu faço uma cola, satisfaço a minha necessidade momentânea de ir bem na prova, mas se eu for pego, eu posso ser disciplinado e posso perder o direito de ser estudante naquela escola, sendo expulso. Não é assim que acontece nas relações de trabalho? Quantas pessoas, para alcançarem determinadas promoções, fazem o jeitinho que der na empresa? Para elas, a lógica maquiavélica está valendo. Os fins justificam os meios, mas fazendo questões erradas, elas podem perder o direito de continuarem empregados naquela empresa determinada. Não é assim que acontece na família. Quando um cônjuge trai o outro, ele não se rende a uma satisfação momentânea da carne, abrindo mão, colocando em risco o direito e a bênção da permanência no casamento. Nós percebemos que essa realidade não aconteceu apenas com Esaú. Essa realidade acontece constantemente conosco. E se nós não entendermos o grande valor que é o direito de filho mais velho em nossas vidas, nós vamos quebrar o relacionamento com Deus. E isso vai trazer consequência necessariamente para a nossa relação em família e para a sociedade na qual nós estamos, a qual nós estamos construindo. O texto nos diz que Esaú chegou cansado do campo, chegou esmorecido. E ele, querendo saciar a sua fome, ele pede este cozinhado que seu irmão estava fazendo. Jacó tem uma atitude no mínimo suspeita. E Jacó, ele sabe o valor que há no direito de primogenitura. Ele sabe que o suprimento das suas necessidades materiais,
e o suprimento das suas necessidades espirituais através do sacerdócio era cumprido através do direito de primogenitura. E Jacó faz uma proposta, oferece uma negociação profundamente desvantajosa. E é assim que o inimigo de nossas almas sempre faz conosco, quando ele nos oferece muitos dos pratos de lentilhas no nosso dia a dia. E Esaú, vendo aquela realidade, Esaú vai dizer: eu estou prestes a morrer, de que vai me valer o direito de primogenitura? Quantas vezes nós estamos assim na nossa caminhada? De que vale a pena ser fiel no casamento? De que vale a pena me esforçar tanto para criar os meus filhos? De que vale a pena me esforçar para ter um relacionamento de amor com os meus irmãos? De que vale a pena honrar o meu pai e a minha mãe, se a minha necessidade naquele determinado momento não está sendo suprida? De que vale isso? As pessoas que querem satisfazer as suas necessidades momentâneas, elas não compreenderam ainda a realidade da eternidade. Elas trocam algo momentâneo, a nossa breve e passageira vida neste mundo, em troca de algo que é eterno, de valor incomparável, de ter um relacionamento não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade com Deus. E Jacó vende o seu direito de primogenitura. O que Jacó faz ao vender o seu direito de primogenitura? Ele trata com desdém a grande bênção que Deus trazia à vida do primogênito através desse direito exclusivo. Só que Jacó, mesmo tendo essa atitude suspeita, Jacó, ele tem a ciência do que significa esse relacionamento com Deus e de desfrutar da provisão de Deus para suprir todas as suas necessidades. Esaú, portanto, ele vai vender o seu direito de primogenitura. E a partir disso nós percebemos que Esaú, com o desdém, com este direito estabelecido pelo próprio Deus, Esaú está dizendo: isso que é um valor para Deus, não é valor para mim. Eu estou tratando com desdém esse direito específico, exclusivo que eu poderia ter. Eu não estou levando a sério as coisas de Deus. Só que se nós abríssemos nossas Bíblias, em Hebreus, no capítulo 12, nós vamos perceber que essa realidade da criação, ela continua presente mesmo depois da queda. E a quebra do relacionamento com Deus, ela vai influenciar profundamente as nossas vidas. Olha o que nos diz Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 16. O texto nos diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Quando nós tratamos a Deus com desdém, quando nós valorizamos mais as coisas deste mundo, os pratos de lentilhas que este mundo vai nos oferecendo, quando nós desdenhamos de Deus, nós quebramos o nosso relacionamento com o Senhor, e são estas as terríveis consequências que acontecem nas nossas vidas. Só que, como eu disse no início, nosso relacionamento com Deus influencia necessariamente a nossa família, e posteriormente influencia necessariamente a nossa sociedade. Quando nós olhamos para o texto e nós bem sabemos a história de Esaú e de Jacó, mesmo que víssemos em Gênesis 31 uma tentativa de reconciliação entre eles, sempre a reconciliação nunca aconteceu de maneira definitiva. Jacó teve que fugir depois de enganar o seu pai e enganar o seu irmão, herdando a bênção. Jacó sempre foi perseguido por Esaú. E quando eles tentam uma reaproximação, parece que o texto bíblico está nos mostrando que a ideia ali é de uma restauração superficial, que nunca foi como foi no início, porque a partir do momento que Esaú despreza o relacionamento com Deus, isso vai trazer influências destruidoras, prejudiciais para a sua família. A família de Esaú e de Jacó nunca mais foi a mesma a partir do momento que Esaú desprezou o direito de primogenitura. E se não bastasse, nós vamos perceber que povos que serão gerados a partir deles vão viver em terrível guerra, como nos ensina o texto de Gênesis no capítulo 25. Muitos anos depois, se nós fôssemos para o livro de Números, no capítulo 20, a partir do versículo 14,
nós vamos ver Moisés conduzindo o povo, os israelitas, os descendentes de Jacó, aqueles que tinham um compromisso com Deus Altíssimo. Moisés está guiando o povo para que o povo herdasse a terra prometida. E o caminho ficaria muito mais suave. O tempo de percurso seria muito menor se Israel recebesse a autorização para cruzar o território dos edomitas. Quem são os edomitas? São os descendentes de Esaú. Os edomitas são aqueles vermelhos, ruivos, como foi Esaú. É uma marca deste povo. E os edomitas, quando recebem o comunicado da parte de Israel, Israel diz ao rei dos edomitas: olha, quem pede passagem pelo seu território é Israel, seu irmão. O povo de Deus tenta trazer à memória a ideia de relacionamento como família. Mas como Israel tinha um compromisso com Deus, não desdenhou da bênção de primogenitura. E ao contrário, como os edomitas, assim como seu pai Esaú, desprezou o direito de primogenitura, o rei de Edom vai dizer: se Israel tentar passar pelo nosso território, será recebido à espada. O povo de Israel lança novo pedido, dizendo: olha, tudo aquilo que nós consumirmos nessa passagem, se algum prejuízo for dado ao longo dessa travessia, nós pagaremos tudo. E novamente o rei de Edom vai dizer: mais uma vez eu vos digo, se vocês tentarem passar pelo nosso território, vocês serão recebidos à espada. Israel vai dar uma volta enorme para não passar pelo território de Edom. Porque os edomitas mais uma vez estão desprezando a promessa que havia sido dada desde Abraão, de que ele sairia de sua terra, da sua parentela, da terra dos seus pais e iria para a terra que Deus o mostraria. Os edomitas sabiam que os israelitas tinham essa promessa, e por isso Israel tem um percurso muito mais longo para que herdasse a terra prometida. Só que os edomitas, assim como seu pai Esaú, e nós percebemos o exemplo e a influência dos pais nas vidas dos filhos, na vida da descendência. Os edomitas, assim como Esaú, eles vão receber uma dura pena da parte de Deus. Se nós fôssemos no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 2, o texto vai nos dizer que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E o texto nos diz que os descendentes de Esaú, os edomitas, eles seriam abatidos por terem desdenhado da promessa de Deus a Israel. E o texto nos diz, o profeta Malaquias, como boca de Deus, vai nos dizer: ainda que os edomitas tentem se reerguer, ainda assim eu os abatirei. A ideia é que Deus vai retirar os edomitas não apenas com o tronco, mas as suas raízes mais profundas, vai exterminá-los como povo. E se nós parássemos para ver a história dos povos antigos, nós vamos perceber que os edomitas não têm mais nenhuma linhagem de descendência direta. Foi um povo completamente exterminado da história da humanidade. Olha que coisa interessante. A partir da negociação de um direito de primogenitura, de um desdém com as coisas com Deus, o relacionamento de Esaú é quebrado com Deus. Deus o rejeita, porque primeiro Esaú vai rejeitar ao Senhor. A família de Esaú nunca mais foi a mesma. E nós percebemos o relacionamento tão delicado de Esaú com seu irmão Jacó. E pior, dois povos são provenientes dessa família, os israelitas e os edomitas. E enquanto os edomitas existiram, foi um povo que andou sempre com inimizade profunda. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos: isso aconteceu na vida de Jacó e de Esaú. Jacó era um patriarca. Mas a aliança de Deus é feita a partir de Abraão, com toda a descendência de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Mas talvez você diga: eu não tenho linhagem judaica. Mas se nós fôssemos para Gálatas capítulo 3, versículo 27, o texto vai nos dizer que os filhos de Abraão são os da fé. Eu e você, nós somos herdeiros dessa promessa, deste pacto, dessa aliança que Deus faz com o seu povo a partir de Abraão. E que nós vemos se cumprindo neste texto 2 gerações posteriormente na vida de Jacó, neto de Abraão. O que nós aprendemos com isso, queridos irmãos? Nós precisamos pensar: não há como ter uma família abençoada, feliz, que desfruta das bênçãos de Deus, se primeiro eu não tenho um relacionamento com o Senhor. A bênção de Deus na minha casa é uma consequência
graciosa de Deus, em razão do tipo de relacionamento que eu tenho com o Senhor. Como é que eu e você temos tratado a possibilidade de sermos tidos como filhos mais velhos? Talvez você diga, isso aconteceu naquele momento de Israel, naquele ponto específico da história da salvação. Mas o pastor Eloy, no início deste culto, leu conosco e nós lemos alternadamente o texto de Jeremias capítulo 31. Ali é um texto profético, é um texto que fala para Israel, não apenas enquanto ele está no exílio, mas a partir de Israel, é um texto que mostra como seria a promessa de Deus para o Israel do Senhor que somos nós. E o texto diz, Israel é meu filho mais velho, Efraim é o meu primogênito. Eu e você, se temos Cristo Jesus como Senhor de nossas vidas, nós temos este mesmo direito de primogenitura. E não é verdade? Todas as nossas necessidades materiais são profundamente supridas por Deus. Não era assim que acontecia com o primogênito naquele tempo? E mais, hoje nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, porque como cantamos no início do culto, o véu do templo foi rasgado. Hoje nós podemos ter esse sacerdócio, esse relacionamento especial, profundo com Deus, através de Cristo Jesus, como no passado apenas o primogênito poderia ter representando sua família. O que mais nós precisamos? Ter as nossas necessidades materiais, todas elas supridas. E mais do que isso, as nossas grandes, terríveis necessidades espirituais, todas elas supridas pela vitória na cruz de Cristo Jesus por nós. O que mais nós queremos? Do que mais nós precisamos? Se queremos, irmãos, ter famílias restauradas, eu preciso primeiro restaurar o meu relacionamento com Deus. Esaú não queria um relacionamento com Deus. Esaú queria a bênção que Deus dava. Muitas pessoas talvez venham com uma motivação equivocada para participar dessa semana de restauração da família. Eu quero a minha família bem, quero o meu casamento restaurado com meu esposo, com minha esposa, quero o meu relacionamento com os meus filhos restaurado, eu quero a bênção de Deus na minha casa, mas eu não quero um relacionamento com Deus que abençoa. Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Deus não é apenas um ser, uma pessoa de quem eu sugo todas as coisas e não assumo compromisso com Ele. Primeiro nós precisamos amar a Deus. E a partir deste amor sincero, nossa vida vai ser transformada. Nossa família vai ser transformada. E a partir das nossas famílias, que serão lançadas nessa sociedade, a nossa sociedade pode ser muito, mas muito diferente. Quando nós observamos o crescimento da igreja evangélica no Brasil, nós precisamos pensar, se as famílias são a célula-mãe da sociedade, e se cada vez nós temos mais famílias ditas evangélicas, por que será que não tem transformação na nossa sociedade? Será que nós não estamos negociando o direito de primogenitura pelos pratos de lentilhas que têm sido oferecido pela Igreja de Cristo? Poder na sociedade, poder financeiro na sociedade, poder político na sociedade, negociando o grande poder que Deus deu à sua igreja, ao dizer que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Portanto, irmãos, nós precisamos pensar, satisfação momentânea pode trazer terríveis prejuízos às nossas vidas. O que adianta eu, como jovem, viver em santidade, se eu tenho uma festa country em Juiz de Fora, onde eu posso me esbaldar e tal, mas eu preciso satisfazer o meu momento como jovem, eu preciso curtir. Será que não vale muito mais a pena uma renúncia temporária para você ver a sua casa, a sua família, Deus dando a você um esposo, uma esposa, filhos, e você vivendo bem na presença do Senhor? Eu estou começando a ficar um pouquinho mais velho, e eu lembro os conflitos que eu vivi quando tinha 18 anos, quando me converti. Vendo os meus colegas indo para as baladas, satisfazendo momentaneamente o desejo da carne, e hoje eu vejo as suas vidas. Poucos têm famílias, os que têm famílias com valores completamente perdidos, completamente destruídos, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem semear, o que ele vai colher. Juventude, vocês que estão participando dessa semana de restauração pela família. Hoje a família de vocês é o relacionamento com os irmãos, o relacionamento com os pais, mas saibam que na juventude é o momento que vocês estão lançando as sementes dos frutos que vocês vão colher. Vocês estão lançando essa semente hoje, e vocês precisam escolher bênção de Deus sobre a vida de vocês,
ou maldição decorrente da desobediência? A responsabilidade está diante de vocês. Querem ter esposos que serão homens de Deus, esposas que serão mulheres de Deus, querem ver os filhos de vocês servindo ao Senhor? Tomem uma decisão de fazer de maneira diferente, como fez Esaú, porque ele colheu para a vida dele, para a família dele e para toda a descendência dele, com base no desprezo às coisas de Deus. Nós que já temos nossa família constituída, esposo, esposa, filhos, nós vamos abrir mão da bênção de Deus sobre a nossa vida por satisfações momentâneas. Nós vamos abrir mão do relacionamento com Deus e de ver a bênção de Deus sobre a nossa família. Nós precisamos pensar o que tem sido um prato de lentilhas para nós. Talvez um prato de lentilhas, literalmente dito, não vai te apetecer. Mas será que muitas vezes o diabo não tem oferecido a você a troca do relacionamento com Deus pela segurança do dinheiro que o dinheiro deste mundo pode trazer? Não foi assim que o diabo fez na tentação com o Senhor Jesus? Todos os reinos e riquezas desse mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus poderia ter uma satisfação momentânea naquele momento, naquele instante, mas ele perderia a bênção de ser o primogênito dentre os eleitos, como nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E Jesus diz: eu não vou abrir mão da bênção de Deus Pai sobre a minha vida, de ser o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela satisfação momentânea dos recursos desse mundo. Quantas vezes a gente não está abrindo mão do relacionamento com Deus por causa de uma questão de trabalho? Quantas vezes a gente não está abrindo mão do relacionamento com Deus para ter ascensão social, fama, reconhecimento diante dos homens? Irmãos, nada, absolutamente nada, se compara ao direito de primogenitura para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos entender o que é esse direito de primogenitura e quem é este Senhor que nos abençoa. Como nós temos caminhado, irmãos? Será que nós temos sido como Esaú? Ou será que nós temos sido como Jacó? A atitude de Jacó é verdade, ela é no mínimo suspeita. Mas Jacó entendia o que era o direito de primogenitura. Ele foi capaz de fazer tudo o que estava ao seu alcance, porque ele queria esta bênção sobre a sua vida. Será que a gente tem se esforçado com todas as nossas forças, saúde, talentos, aptidões, recursos que Deus tem nos dado, para não abrir mão deste direito de primogenitura? Nós precisamos entender que dentre os primogênitos, nós precisamos entender que existe o primogênito dos primogênitos, Jesus Cristo, que venceu por nós, o primeiro a vencer a morte, o primeiro a ressuscitar, aquele que está sentado à destra de Deus Pai. E é esse Jesus que nos promete essas ricas bênçãos para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a nossa descendência, se nós não desprezarmos os valores de Deus, nesse texto, exemplificado pelo direito de primogenitura. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos entender o privilégio incomparável que nós temos, desfrutar do direito de filhos primogênitos, como nos diz Jeremias 31:9 e posteriormente o versículo 20. É algo para poucos, é para os eleitos. Não tem nada que possamos fazer que nos dê esse direito. É graça de Deus sobre nossas vidas. Mas nós não podemos desprezar a graça. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Que entendamos que as renúncias temporárias, elas têm um valor eterno para nós. Abençoa as nossas vidas nessa vida, no nosso relacionamento com Deus. E pela graça de Deus nos permitem ver a bênção do Senhor sobre a nossa família e a bênção do Senhor sobre a nossa descendência. Que Deus nos abençoe e que nós vejamos a atuação gloriosa de Deus, por graça e por misericórdia, fortalecendo, renovando, transformando as nossas famílias, para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.